Olá, gente. Prazer enorme aqui de ter o Ramon Tramontini comigo. Ramon, tudo certinho com você por aí, cara? Opa, fala Marcelo, prazer é meu aqui de poder estar contigo. Sim, tudo certo, graças a Deus. Muito bom. Excelente. Ramon, conta pra gente, como é que você se interessou por tecnologia, computação e software em geral? Como é que isso começou na tua vida? Cara, isso é, vamos lá, né? 1989, isso eu lembro como se fosse hoje, tem um tempo já, mas eu lembro como se fosse hoje. Eu era moleque, tinha 13 anos de idade, eu morava em Curitiba naquela época. E eu fiquei sabendo de um novo curso técnico no segundo grau, que era um segundo grau de tecnologia em processamento de dados, num colégio que era bem próximo da minha casa. Curso pago, caro. E aí eu falei assim: eu vou ter que ir lá ver o que que era isso. E a hora que eu vi qual era a intenção do curso, o que que era tecnologia da informação, o que que era um computador, que eu nunca tinha nem pego um ainda, foi, como dizem, esse clichê à parte, né? Mas foi amor à primeira vista. Tipo, eu entendi o que que era aquilo, eu já sabia, não, isso aqui que eu quero fazer pro resto da minha vida, trabalhar com desenvolvimento de software, né? Estou desde então com isso. 1989 foi quando eu escrevi minha primeira linha de código, então. Muito bacana. E Ramon, como é que foi esse ensino médio para você? Como foi essa experiência de você escrever a sua primeira linha de código e isso te incentivou eventualmente a querer seguir um caminho universitário nessa área também? Sim, foi assim, né? Na verdade, foi um pouquinho mais aventureiro do que isso. Eu tinha terminado então meu estudo regular, né? Daí fui para o segundo grau. Eu optei por fazer o técnico, onde ficariam basicamente as matérias de exatas. Tipo, então eu não tive muita aula de biologia, essas coisas. Foi tudo muito voltado a física, matemática e a aprender a fazer programação. Na época, programar Fortran, COBOL, Pascal, Basic, esse tipo de coisa que eu tive contato na época. Durante o curso também eu lembro muito bem, assim, até contando algumas historinhas aqui, de que o como foi difícil para mim no começo. Eu entendi que eu era apaixonado por desenvolvimento de software já desde sempre, mas uma coisa é você passar por aquelas aulas básicas, o que que é o computador, o que é hardware, o que é software, outra coisa é agora vamos programar. Eu tomei bastante capote no começo para entender o que estava acontecendo, para conseguir realmente fazer o primeira linha de código sair do outro lado. Inclusive, meu primeiro semestre não foi bom, não foi bom mesmo, ao ponto de peguei curso de verão para conseguir compensar e entender o que estava acontecendo, e eu acho que foi durante esse curso de verão que daí eu fiz, que eu fiquei totalmente imerso. Eu lembro da janela da onde eu tinha no colégio, eu via a piscina do clube 50, 100 metros de onde eu estava ali, e eu conseguia ver meus amigos, a galera brincando, e eu trancado dias e dias, tarde toda, tentando fazer o catch-up, aprendendo a fazer, e foi onde eu escrevi os primeiros algoritmos usando o Pascal, fazendo coisas bem básicas mesmo, tipo bubble sort, quick sort, esse tipo de coisa, mas foi aonde eu de fato comecei a entender o que era necessário para fazer a programação. Aí depois disso foi, dentro do meu curso, foi só alegria, digamos assim. Eu realmente eu pesquei a coisa como funcionava, daí comecei a acompanhar as aulas e a realmente desenvolver o que precisava ser desenvolvido, e aí foi fácil. Aí eu consegui passar tranquilo por esse período. E aí você perguntou em relação à universidade, eu falo que foi um pouquinho conturbada a minha história, porque naquela época também, sabe aquela arrogância do mais jovem? A hora que eu terminei o curso, eu estava super afiado, eu já tinha inclusive alguns clientes, já tinha conseguido fazer alguns softwares pagos já, então eu estou falando ali de 91, 92. Meu pai foi meu primeiro cliente, inclusive, mas ele me pagou para eu desenvolver um sistema para ele, depois eu consegui mais alguns. E eu achei que eu não precisaria mais, claro, eu não preciso ir para a faculdade, porque o que tinha que aprender de programação eu já tinha aprendido. E aí eu abri minha empresa e comecei a trabalhar com isso. Mas alguns anos depois, eu entendi que era necessário eu voltar para a faculdade e concluir os cursos. Aí depois eu te conto mais algumas historinhas aí, se você quiser, Marcelo, sobre isso. Mas não foi assim, eu não fui para a universidade logo que eu terminei meu segundo grau técnico, e isso é uma das coisas que hoje eu acho que eu poderia ter feito antes. Seria mais fácil. E Ramon, você mencionou que você abriu a sua empresa aqui, começou a ter os seus primeiros trabalhos, e você mencionou que você percebeu que ir para a universidade teria sido interessante, importante, e eventualmente você foi. Que tipo de coisa que você acha que foi interessante, que estava faltando para você na tua bagagem na época aqui, que te ajudou a chegar à conclusão que o curso universitário era algo importante para ti? Eu acho que foi o entendimento de que mais e mais o mercado ele estava selecionando muito pelo currículo acadêmico.
Então, assim, por mais que eu tivesse competência técnica, aqui eu estou sendo bem transparente, abrindo o coração, né? Eu ficava com aquela questão, puxa vida, se eu perder o emprego que eu estou agora, ou se alguma coisa acontecer, eu tiver que, de fato, ir bater na porta de alguém e eu não tiver meu diploma, vai ser mais difícil para mim. Então, isso foi inicialmente, tá? Mas depois que daí eu entrei na universidade, isso foi já em 2001, 2002, foi quando, né, atrasado, mas eu fui, 10 anos depois. Até me surpreendi. Eu consegui, assim, aprender muito dentro da universidade. Eu fiz muita reciclagem de conhecimento. Eu acho que foi, no final, muito valioso mesmo. É por isso que eu acho que poderia ter feito antes também. Por outro lado, a questão da maturidade que você tem quando você está mais velho, para você conseguir ter o entendimento das coisas e dar o valor que as coisas têm, eu acho que foi bastante interessante, bastante rico. E como é que foi você evoluiu pela universidade, você aprendeu mais um monte de coisa que tenho certeza acresceu a sua bagagem. E como é que foi essa saída? Como é que foi sair da universidade e regressar para o mercado de trabalho? Eu não tenho certeza se você estava trabalhando ao mesmo tempo que você estava estudando. Como é que foi essa fase da tua vida? Foi uma fase puxada, porque na época eu estava com um filho pequeno, então eu trabalhava o dia inteiro para garantir o sustento e de noite eu ia para a faculdade. Então, eu não ia todos os dias para a faculdade. Isso foi uma coisa interessante até que o pessoal da faculdade entendeu que eu já tinha alguma experiência, já tinha vivência. Então, não precisava ir todos os dias, então eu não tinha um problema de faltas, mas eu tinha que cumprir todos os trabalhos, todas as provas, isso eu fiz tudo. Então, eu acho que a minha experiência de sair, assim, de voltar para o mercado, eu nunca saí dele. Então, desde 89, desde quando escrevi minha primeira linha de código, eu estou no mercado, nunca fiquei um dia sem trabalho. Não teve essa questão da volta. Agora, eu consigo te dizer com certeza que eu me senti muito mais seguro no que eu estava fazendo, no meu retorno, e também apto para poder fazer outras coisas, fazer outras especializações, coisas que eu eventualmente acabei fazendo depois também. E conta um pouquinho pra gente sobre essas outras especializações que você fez aí também. Eu fiz alguns cursos, por exemplo, o curso de gamification pela Universidade da Pensilvânia, mas isso já foi lá por volta de 2010. Eu fiz um MBA de gestão de projetos, porque eu já tinha esse viés do ágil e tal, e eu queria entender como é que era o mundo corporativo. Então eu fiz um MBA na Fundação Getúlio Vargas, bem focado na parte de gestão de projetos. E depois disso eu fiz um outro pós-MBA ainda na parte de inteligência de negócio. Foi quando eu comecei, isso eu estou falando ali de 2010, a tentar criar esse bridge entre o mundo técnico, fazendo a parte de gestão e conseguir conciliar com a parte de business, porque aquela ideia que a gente tem de que vou trabalhar com desenvolvimento de software porque eu não gosto de lidar com pessoas, ela é uma falácia das grossas. Então, você tem que lidar com pessoas o tempo inteiro, no final tudo é um business, e aí eu entendi que eu precisava entender o que que se passava na cabeça dos executivos, o que que se passava na parte da gestão média também, e como conciliar isso com o nível operacional. Então, aquela coisa de visão de estratégico, tático, operacional, eu tinha que conseguir navegar nos três níveis, aí eu foquei as minhas energias em tentar resolver esses gaps, não necessariamente fazer um deep dive em toda a parte técnica de desenvolvimento. Foi uma opção que eu fiz. Isso não significa que eu não era um bom desenvolvedor, tá, gente? Na minha época eu desenvolvia bem, acredito eu, pelo menos, né? Perfeito. E Ramon, conta um pouquinho pra gente como é que pintou o Agile na tua vida. Eu sei que você foi um dos pioneiros no Brasil e você tem trabalhado com Agile desde 2002, mas conta um pouquinho pra gente como é que foi que apareceu o Agile na tua vida. Isso foi uma conversa bem legal, bem interessante. Aí voltar um pouquinho no tempo agora, tentar pegar um pouco em ordem cronológica. Como eu falei, saí do meu curso técnico, isso foi ali em 92, 93. Eu abri a minha empresa de desenvolvimento, então eu tinha ali 18, 19 anos, eu já tinha empresa própria, tentando fazer alguns trabalhos. Eu fazia o end-to-end, né? Então eu vendia desde o computador, montava a rede e desenvolvia o software para pequenos negócios, tá? E eu fui aí tocando esse meu business por alguns anos, ele funcionou bem, mas ali por volta de 98, meu filho nasceu e aí eu entendi que eu precisava ter mais segurança ainda no que eu queria fazer. Foi onde eu resolvi começar a buscar um emprego formal, porque eu queria também ter bastante segurança e oportunidade de crescer e desenvolver minha carreira.
E tinha um aspecto interessante nisso também, porque nessa época eu trabalhava com Delphi, eu era um desenvolvedor Delphi que trabalhava então por conta, autônomo. Aprendi Pascal, depois Pascal para Windows, né? E depois eu fui para o Delphi, criei minha empresa, e tal. E mais ou menos nessa época, ali em 96, eu já percebi um movimento de que o Delphi estava lá no topo, ele ia começar a cair. E eu estava no topo com o Delphi, então eu estava fazendo um bom dinheiro na época, mas eu entendi que ali não ia ter muito futuro. Eu já vou chegar no ponto do ágil. Então, quando eu comecei a perceber essa perda de tração em relação ao Delphi, eu comecei a buscar as alternativas e ver o que seria a próxima grande onda que eu queria pegar lá desde o começo. E aí foi onde tinha as questões de orientação a objetos, Java estava começando, e era um passo para o lado quase. Na época, eu saí do Delphi para o Java, eu fui buscar uns trabalhos nessa linha, principalmente voltado na orientação a objetos, e foi onde eu arrumei um trabalho. Esse trabalho que eu arrumei era para uma financeira do Paraná, era a segunda maior financeira do Paraná, para desenvolver alguns módulos de gráficos e relatórios para eles. Então, eu comecei a trabalhar para eles, e nesse trabalho eu conheci o Klaus Westfeld, que é um dos founders da Object. A gente trabalhou junto, mas eu pela minha empresa e ele pela dele. E a gente então começou a fazer esse relacionamento. Foi uma experiência bem bacana, foi onde eu entendi que o Klaus era um cara realmente fora da curva. A gente se entendeu bem. Passaram-se então aí alguns meses, ele parou de trabalhar, né? Esse job que ele estava fazendo, eu continuei nesse job, que era um job grande. Ele parou de fazer as coisas dele, ele já tinha terminado as coisas dele. E aí o que aconteceu foi que alguns meses depois, ele resolveu abrir uma sede da Objective Solutions, que é a empresa que eu sou sócio hoje, que eu trabalho até hoje, em Curitiba. E aí eu resolvi fazer o processo seletivo porque eles estavam muito cutting edge, trabalhando com parte de desenvolvimento de software orientado a objetos, Smalltalk, teste automatizado. A gente está falando de 98, pessoal, 1998, eles já tinham criado um baita framework de teste automatizado que as teorias só existiam em livros ainda, não existia JUnit, não existia nada, 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 nada. Então eles criaram todo o ferramental para a gente realmente conseguir fazer automação de testes. Eu me encantei com isso, me encantei com a questão de orientação a objetos e a qualidade de desenvolvimento que a gente podia tirar disso. E aí fui trabalhar com eles. E aí, agora respondendo finalmente sua pergunta de onde apareceu o ágil, isso fazendo fast forward então de 98 para 2002. Nesse processo, então, eu virei um desenvolvedor Smalltalk, orientado a objeto, trabalhando com bancos de dados relacionais. Depois me tornei gestor de projeto, e aí o próximo passo seria lidar com as questões de processo, e foi mais ou menos aonde o Klaus ele trouxe, ele foi para a Itália, no primeiro evento de Extreme Programming do mundo que teve, e ele também curtiu muito a ideia do Extreme Programming, ele trouxe para a Object em 98, ele falou, olha, acho que a gente tem que implantar isso aqui, e, de novo, foi meio que instantâneo, assim, né? Então já tinha a questão da qualidade técnica de desenvolvimento que faltava para a gente conseguir realmente ter uma entrega legal, seria a gente ter um bom processo de desenvolvimento, que não era tradicional. E aí apareceu o Extreme Programming, para a gente fez todo sentido e a gente pulou de cabeça. E pulou de cabeça mesmo, assim, eu respirava Extreme Programming nessa época. A gente chegou a criar sites na época que falava de agilidade, era bruxaria mesmo. E aí a gente fez várias apresentações em universidades, a gente conversou com pessoas, enfim, a gente meio que começou a divulgar e tentar realmente implantar e vencer toda aquela resistência que tinha, porque eu lembro do Klaus, por exemplo, aqui fazendo algumas palestras que quando ele falava das questões de como planejar, trabalhar com interações, sprints, essas coisas, de caras que eram gestores de projetos tradicionais levantar no meio da palestra e sair bravejando assim no meio, entendeu? Então, assim, umas coisas bem. Hoje a gente não entenderia, mas assim, a gente venceu e conseguiu colocar isso ao ponto também de trazer a primeira conferência de agilidade do país, foi a gente que organizou. O XP 2002, que a gente fez em São Paulo, em que a gente trouxe só o Kent Beck, que é o cara que criou o Extreme Programming. Então era a cutting edge do cutting edge da época, né? Onde o Klaus ele desenvolveu um relacionamento pessoal com o Kent Beck também. Enfim, aí de lá para cá a gente foi só trabalhando, evoluindo isso.
E a coisa foi só crescendo. Depois, 2007 apareceu o Scrum, depois juntar o Scrum com o XP, depois Kanban. No final das contas aqui, então eu posso dizer que eu sou totalmente imerso nesse mundo desde 2002 e estou muito bem e feliz. Acho que eu tomei as decisões certas, não me arrependo nem um pouco nesse aspecto. Se voltar aqui nessa história fantástica que você está contando pra gente, pensando no pioneirismo dessa coisa toda e ver como é que isso tudo evoluiu nesses anos, já se vão aí 20 anos desde 2002, absolutamente incrível, né. E conta um pouquinho pra gente também, acho que você uma das coisas que você fez, você fundou a Objective Maringá. Eu me lembro aqui na tua biografia, você levou essa empresa basicamente de 0 a 120 pessoas em 3 anos, correto? Foi até mais rápido que isso, Marcelo. Acho que a gente chegou a 120 em 2 anos, alguma coisa assim. Mas eu não lembro exatamente qual foi a data, mas foi muito rápido. Mas sim, eu conto. Então, o que aconteceu foi que isso a gente está indo lá em 2009. Nessa época, eu era o gestor de operações do Objective Curitiba. Já em 2009, a gente já sentia essa pressão do mercado por novos talentos, que o gap ele só cresce. Você vai nas empresas de tecnologia, vai nas empresas que têm áreas de desenvolvimento, todas elas têm vagas de TI aberta, todas elas. O mercado é super aquecido, se você é um cara competente, você não fica sem trabalho. Como eu falei, eu estou 30 anos fazendo isso, nunca fiquei um dia da minha vida sem trabalho. E a gente começou a sentir essa pressão, porque a gente queria escalar, obviamente, crescer o nosso negócio, e a gente simplesmente não tinha as pessoas disponíveis para trabalhar. A gente queria contratar desenvolvedores e não tinha. A gente começou a buscar alternativas. A Objective era São Paulo e Curitiba somente, então a gente não conseguia contratar as pessoas que estavam disponíveis estavam muito caras, e isso inviabilizaria o negócio. A gente precisou pensar de uma maneira criativa. Foi onde a gente começou a imaginar que se a gente encontrasse uma cidade que tivesse universidades próximas, que a gente conseguisse emparcerar com essas universidades ao ponto de ter programas de estágio, ter os programas de estágio e também de alguma forma que a gente pudesse influenciar na grade para formar os caras de uma maneira mais prática, porque isso também era um outro problema que tinha, né, que a grade dos cursos elas eram pouco efetivas em relação à preparação das pessoas para o mercado. Então a gente colocou esse contexto e aí a gente montou uma lista, né, de possíveis cidades candidatas, né, baseado então em localização, qualidade de vida. Então fizemos lá, ranqueamos aí, chegamos em algumas, né, Campinas, e aí tinha Campo Grande, daí tinha Maringá, e aí a gente começou a fazer alguns tours para essas cidades, para ver inclusive incentivo do governo, como é que era o mercado local. Então teve todo um estudo bem intenso, né, de ver onde seria uma possível sede da empresa que permitisse a gente a crescer rápido. No final das contas, daí Maringá ganhou. Então todo esse processo ele começou mais ou menos ali em junho, julho de 2009 e 1º de dezembro, então a gente já inaugurou essa sede e eu ganhei a missão da empresa, da Objective, de criar essa sede e crescer ela muito rápido. Esse era o objetivo. Aí eu já posso começar a contar algumas histórias aqui, Marcelo. Eu não sei como é que você quer ver, qual que seria a sua próxima pergunta aqui, porque senão eu já tenho algumas histórias nesse ponto aqui que são interessantes. Eu ia te perguntar na próxima coisa que eu tenho aqui como é que surgiu o Síncera. Eu não sei se foi nessa época de Maringá ou se foi depois, mas conta as histórias, por favor. O Sinster ele nasceu sim dessa época, mas ele veio a ser batizado muito tempo depois. Então eu vou contar as historinhas de Maringá aqui, que eu acho que elas valem muito a pena para entender qual era a dinâmica da coisa. Eu lembro que o desafio que foi dado era de crescer rápido e nessa época era só eu e mais uma pessoa, que é o Marcelo Walter, que hoje ele é o head da área de agilidade da Object, mas nós dois acabamos indo para lá, eu como gestor de operação e ele como uma espécie de um supervisor que tinha lá. Basicamente eram os dois caras sêniores que tinham para a gente fazer toda essa coisa decolar em Maringá, tá? E aí, como o objetivo era de crescer muito rápido, já na primeira pegada que a gente tem, a gente fez alguns eventos de publicidade na cidade, nas universidades, que daí a gente conseguiu parceria. Lá tem Sesumar, tem o UEM, depois veio a Unipar, então a gente fez parceria com esses caras, e aí a gente conseguiu, já na largada, abrir a empresa com 12 desenvolvedores que, na minha opinião, eram geniais, assim, caras, eram o melhor dos melhores que a gente conseguiu fazer. E o nosso desafio que a gente tinha, né, a gente nessa época desenvolvia um produto, né,
ainda que a gente desenvolve ele até hoje, mas ele era um produto super complexo, voltado a telecoms. E o desafio era como é que eu e o Marcelo, sozinhos, vamos conseguir fazer esses caras embarcarem e começarem a ser produtivos o mais rápido possível. E aí a gente remeteu para as coisas que a gente acreditava, Extreme Programming, e a gente começou a fazer Pair Programming, a gente começou a aplicar daí todas as práticas que a gente conhecia do XP. De novo, isso era 2009, a gente já tinha alguma coisa de Scrum no meio também, então a gente fez um mix de Extreme Programming e Scrum e a gente começou a crescer e desenhar o processo e fazer a coisa acontecer. Aí, o que veio depois é, a partir do momento que você começa a aplicar todas essas práticas e você começa a crescer, e a gente falava que a gente contratava em gerações. A gente falava, a geração um era 12 pessoas, a geração 2 a gente contratou mais 12 pessoas, depois a geração 3 a gente contratou 20 pessoas, assim foi indo, com alguns meses de diferença entre elas. E aí sempre esse desafio de como embarcar. Então, na medida que a gente foi começar a escalar esse processo de agilidade, Scrum, XP, foi quando a gente realmente começou a sentir a pressão de práticas que estavam faltando, porque a gente sempre falava, quando é agilidade você tem que trabalhar com times pequenos de até 8 pessoas, tal. Então, como é que a gente fazia para você encaixar isso? Como é que você escala um cara que é desenhado para ser, em tese, pequeno? Como que você faz esse cara se desenvolver? E a gente começou daí a usar um princípio do Extreme Programming, que é você arruma, conserta o XP sempre quando ele quebra. Então, a partir desse momento, a gente adotou uma postura que eu sou muito grato que a gente tomou essa decisão lá atrás, porque desde 2009, desde o primeiro dia, a gente entendeu que a gente ia ter que ser muito data-driven, né? Então a gente ia ter que coletar dado de tudo o tempo todo e ser extremamente empírico. O que que isso significa na prática era que a gente ficava observando comportamentos, desenhando experimentos, coletando dados, entendeu? E fazendo tune-up, né? Fazendo a melhoria dos processos de acordo com o resultado dos experimentos. Então a gente começou daí nesse processo a tweakar uma série de práticas, criar outras, entendeu? Isso eu acho que esse é um outro papo que se fizer aqui eu vou ficar horas aqui, porque eu tenho assim, pelo menos assim umas 15, 20 fases distintas em que a gente fez explicitamente a execução desse empirismo, entender qual é o cenário, qual é o contexto, propor a solução, resolver o problema, coletar o resultado, usar isso como realimentação e planejamento. E tocamos assim por alguns anos, e aí já ali ao final de 2012, eu considero que a gente teve o primeiro processo do país que acabou virando um case mundial de ágil em escala, que funcionava e o time já tinha ali mais de 100 pessoas. E aí onde aconteceu já, isso tudo dentro do contexto do Cincera, tá, Marcelo? Aí o que aconteceu foi um caso muito engraçado, que a gente foi evoluindo com essa questão do empirismo muito, muito, muito forte. Eu tinha nessa época um amigo que costumava trabalhar com a gente, que se chama Igor Arouca. Ele começou a estudar aqui na Universidade de Illinois, fazendo o MBA dele também. E ele me mandou um e-mail, foi muito interessante, ele me mandou um e-mail em algum momento, falando para nós, ele trabalhava comigo lá em Maringá, ele ajudou eu a construir os primeiros times e tal, e aí ele se mudou para cá para estudar. E ele me mandou um e-mail dizendo, Ramon, acho que vocês estão fazendo aí Kanban e vocês nem sabem que estão fazendo Kanban. Eu nunca tinha ouvido falar que era Kanban. A gente tinha influência da Mary Poppins, da Lean Software Development, toda aquela coisa, mas eu não conhecia Kanban ainda não. E aí eu resolvi pesquisar e aí encontrei lá o trabalho do David Anderson, estava falando disso e a coisa mais bizarra assim que teve é que 90% do que era a definição do processo de Kanban na época a gente aplicou sem saber o que era Kanban. Então a gente empiricamente a gente foi evoluindo, evoluindo, evoluindo até que falou, puxa, somos Kanban. E por conta disso, justamente, a gente entendeu que, puxa vida, está na hora então agora da gente primeiro fechar o gap que tinha, né, das questões de processo que faltava, daí agora usando o conhecimento teórico ali no empírico, e depois começar a compartilhar o case com o resto do mundo, literalmente, né, para contar um pouco, né, da experiência que a gente teve, como é que a coisa funcionou. E foi o que a gente fez. Então, ali em 2012, 2013, aí o ágil já não era mais aquela bruxaria, entendeu? Já, por mais de 10 anos depois, né, que começou o ágil, já tinha se tornado mainstream. E aí a gente resolveu começar alguns movimentos para fazer divulgação mesmo. Então, a gente tinha um movimento que era o maior movimento de ágil no mundo, que chamava Agile Tour, um movimento da comunidade para a comunidade.
que várias cidades do mundo e o próprio grupo local, né, a comunidade local se organizava, e aí eu e o Marcelo, a gente começou a tomar a frente disso. A gente fazia tours mesmo, universidades, cidades afora, contando case, contando como que a gente evoluiu, o que que a gente fez, o que que a gente deixou de fazer, né, dando dicas, questões práticas, enfim, a gente passou por esse período, até o ponto de que aí a gente submeteu para os eventos, que daí já tinham eventos bem maiores, né, de agilidade, que a gente era o Ágil Brasil, na época, acho que foi 2012. A gente submeteu o nosso case de como que a gente escalou o time, de como que ele funcionava, como que a gente evoluiu naturalmente para Kanban. E aí deu um fit bem legal, a gente foi aceito, a gente apresentou, a palestra foi um sucesso muito maior do que achei que seria. Logo depois, o pessoal de Kanban ficou sabendo. Aí, em 2013, teve uma conferência aqui em Chicago falando sobre Kanban, né? E aí a gente resolveu também aplicar esse case que a gente criou na trilha de Kanban at Scale, que era, imagine, você falar de escalar ágil em 2013. E a gente submeteu e foi também sucesso muito legal, assim, tinha quem estava na plateia lá assistindo a gente, era David Anderson, Mary Poppins, Joshua Krajewski, uma plateia super de peso, sem contar todos os pioneiros do Brasil, tava o Rodrigo Yoshima, Klaus Westphal, né, o Juan Bernabó, Alisson Vale, todos esses caras que são extremamente benquistos pela comunidade, são os caras que realmente fizeram as coisas começarem no Brasil, estavam todos lá, né, junto com a gente, então foi sensacional. E tudo isso para contar, Marcelo, o que que é o Sincera, né? O Sincera, então, foi a ferramenta que a gente construiu ao longo de toda essa jornada. A gente fez vários experimentos, várias versões de task boards digitais, entendeu? A gente foi criando algoritmos para a gente poder criar previsibilidade. Então, a gente foi construindo e colocando, empacotando isso tudo dentro de uma ferramenta. Aí, em algum momento aqui, que daí daqui a pouco eu explico qual, né, a gente entendeu que estava na hora da gente pegar essa ferramenta, esse conhecimento e formalizar ele e disponibilizar para que outros conseguissem utilizar. É sensacional essa evolução toda aí, né. E como é que foi você passou uma época você foi para Cold IT, né, que é uma afiliada do Objective, se eu entendo corretamente, você passou um tempo lá trabalhando também, eventualmente você voltou para Objective e assumiu o papel de CEO na época, se não me engano, e alavancou mais ainda o Sincere, chegou ao ponto que vocês entregaram mais de 600.000 horas de desenvolvimento. É correto? Eu capturei corretamente aqui essa timeline? Sim, ela já, os números já são muito maiores que esses. Deixa eu então voltar, né? Então, o que que foi a Codeat? Então, aí agora, né, voltando um pouquinho na linha do tempo, a gente está ali de novo em 2012, então a gente já tinha várias técnicas e ferramentas criadas que permitiam a gente fazer a escalada do nosso processo. A gente já tinha um time ali na casa de 120 pessoas na Objective em Maringá. A gente estava já em estado de fluxo, né, de um sistema super estável, um nível de maturidade super alta, que, de novo, era aquele case que virou referência mundial, que depois eu também, lá na Finlândia, fui apresentar contando o case também, no XP 2015, mas isso é outra história. Mas aí, em 2012, como a coisa estava muito bem, o pessoal do board da Objective, que é uma holding de empresas, uma das empresas do grupo é a Code IT, que é uma subsidiária que trabalha na linha de seguros. E por ser uma empresa de seguro, a coisa mais natural que você imagina, que eles são empresas de um approach bem tradicional, bem conservador, empresa de seguro, basicamente. E eles estavam tendo um problema sério com os clientes e os contratos que a gente tinha. Estava falhando, a empresa estava crescendo muito rápido também. Estava ali naquela época lá com mais ou menos 60 desenvolvedores, tendo problemas de entrega. E aí o board da Object ele chegou para mim e falou assim, Ramon, olha, preciso que você dê uma ajuda lá a reverter o quadro, porque a coisa está com um problema sério e você precisa aplicar basicamente o que você aplicou aqui dentro da Object Maringá, dentro da Code. Eu topei o desafio praticamente na hora, nem pensei muito. Desafio por si, principalmente pela questão de uma coisa é você desenvolver os seus processos, você desenvolver o seu time enquanto você está crescendo eles, né? Então, você cresce junto, você gera empatia junto, você trabalha junto com o time. É uma coisa, tem seus desafios e seus méritos. E outra coisa é você chegar num time de paraquedas. Tá certo que o pessoal me conhecia, entendeu? Os primeiros caras até eu ajudei no processo seletivo, entendeu?
quando a Code IT estava lá, porque era na mesma cidade, também era em Maringá. Mas o desafio era, puxa vida, agora você vai pegar um barco andando com um problema já de entrega sério, com pressão pesada, entendeu? E tem que resolver, tem que conseguir performar. E aí eu fui, fiquei 18 meses lá. Aí a vantagem de eu estar lá é que eu já sabia quais eram os atalhos, já tinha conseguido gerar, entender, acho que as principais abstrações, os principais problemas, as recorrências, entendeu? Então eu já estava com bastante vivência em como resolver os problemas, né, de uma operação de desenvolvimento de software. Então eu fui muito mais straightforward. E aí tinha aquelas questões, você pode fazer Kaizen ou fazer um Kaikaku, que o Kaizen você faz melhorias contínuas e pequenas, o Kaikaku você faz uma guinada radical. Então, basicamente, na Objective eu tinha vivido o mundo de Kaizen e ali na Code eu precisava fazer um Kaikaku. Então, como que eu faria para conseguir fazer essa transformação radical sem quebrar tudo, ao mesmo tempo trazendo essa cultura da melhoria contínua? Então, foi um desafio muito interessante, com um time que era excepcional, muito aberto a mudanças, ideias novas, entendeu? E aí foi, assim eu falo, foram 18 meses que foram extremamente intensos, desafiadores, mas eu digo, para mim foi um dos momentos mais importantes assim que eu vivi na minha carreira, porque realmente o time ele se transformou ao longo desse período. Na verdade, em 6 meses a gente já tinha revertido a maioria dos problemas que tinham, para num prazo de 18 meses chegar num nível de maturidade, de entrega e qualidade absurdo. E depois eu vou falar de alguns números também, mas para vocês terem ideia, assim, na questão da Code IT, quando eu cheguei lá, naquele mês específico, eles estavam vivendo um problema de qualidade tão pesado que mais ou menos 80% da capacidade operacional da empresa estava voltada a fazer correções de qualidade. Então, a estabilização do projeto ou atendendo suporte, entendeu? Estamos realmente com problema de qualidade e esforço. Mais ou menos 80% da capacidade da empresa estava focada em fazer essas correções, o que é inaceitável. Você precisa produzir alguma coisa de verdade, não só ficar fazendo retrabalho. Depois de dezenas de bugs, a gente tinha cenários de mais de 1.000 horas de horas extras do time por mês tentando cumprir prazo, resolver problemas. Então o time estava no limite. 6 meses depois, a gente saiu daquela condição de 80% de retrabalho para um dígito, né? Então eu fiquei ali com 7, 8% de retrabalho e ficou esse número desde então. Então a gente conseguiu trabalhar, resolver a qualidade. Eu cheguei a entregar vários builds seguidos ali, eu acho que foi num período ali de mais ou menos 3 meses, com 60 desenvolvedores trabalhando diariamente, a gente fazendo entregas aí toda sexta-feira a gente fazia entrega para o cliente e a gente ficou 3 meses ali com zero bugs reportados. Então, assim, foi assim um outro case que virou uma referência mundial, porque aí depois desse case, nessa época daí a Objective já tinha algum nome, entendeu? Então o pessoal já conhecia o que a gente fazia, já conhecia também o case que foi a Objective Maringá. E aí eu lembro nessa que ali, mais ou menos então por 2012, 2013, que eu estava dentro desse período curto, a Rafaela Mantovani, que é uma doutora da Universidade Federal do Paraná, estava trabalhando na tese dela de maturidades, de timizagens, né? E ela pediu para fazer uma avaliação dentro do time para entender como é que estava a maturidade, problemas, desafios, enfim, toda aquela coisa acadêmica que eu acho muito boa, por isso que eu falo, tanto que eu valorizo hoje a parte de educação, hoje para mim não tem preço. E ela foi lá, passou uma semana com o time, fez várias entrevistas isoladas, entendeu? E depois ela produziu um reporte que, para minha surpresa, levou a gente para um outro entendimento, né? Da mesma forma que a gente evoluiu empiricamente para o Kanban. A Rafaela, eu não sabia, eu nunca tinha ouvido falar disso, tá? Mas a Rafaela, ela me apresentou a ideia da ambidestria organizacional, que é a Organization Ambidexterity, que é basicamente da mesma forma que tem o Kanban e o Lean, que tem a parte do manufacturing, você também encontra ambidestria organizacional na parte da indústria, que é aquela história de você conciliar a eficácia com a eficiência. Tipo, quais são as técnicas que você usa para você ter a tua capacidade de exploração, desenvolvimento de novas ideias, inovação versus
a sua capacidade de escalar com eficiência, redução de custos, fazer mais com menos, né? Que são duas faces de uma mesma moeda, mas que demandam atuações distintas, são técnicas diferentes, ferramentas diferentes, e poucas empresas percebem isso. E muitos dos problemas operacionais que a gente vê, eles acontecem porque as empresas, eram justamente por não saber que existem essas duas faces, elas tentam operar no campo da inovação com mindset de eficiência e vice-versa. Isso gera um monte de estresse, gera um monte de problemas. Então, ela conseguiu mapear que, de alguma forma, dentro da Code IT, a gente resolveu esse problema e a gente evoluiu a ambidestria organizacional, e isso virou um case, de novo, que eu fui apresentar em 2015 no XP, né, XP 2015, lá na Finlândia, em Helsinki, que também foi um outro marco para mim super importante, né? E ainda mais com a chancela acadêmica da Rafaela. Desde então, eu venho buscando trabalhar melhor essa questão da ambidestria organizacional e eu levar em conta no meu dia a dia tudo isso, né? O que que é eficiência, o que que é eficácia, quais são as técnicas que você precisa saber identificar quando você está lidando com questões de eficácia, quando você está lidando com questões de eficiência e conseguir navegar nesse mundo. E de novo aí entra falando, tentando fazer o wrap-up assim, em questão das horas, quando eu tinha colocado aquela questão das 600 mil horas, foi no período que eu fiquei como aí diretor de operações, né, aplicando esse conhecimento de ambidestria organizacional, mais todo o conhecimento de como escalar ágil, Kanban, at Scale, juntando todas essas coisas, foram os experimentos comigo como COO já da Object. Meu caminho foi esse, desenvolvedor em Curitiba, daí em 2009 me mudei para Maringá, fiquei em Maringá na Objective tocando até o final de meados de 2013. 2013 eu fui para a Code IT, fiquei por 18 meses. Aí em 2014, eu, como COO da Objective, a Objective já estava bem maior, eu me mudei para São Paulo. Aí dessa vez eu tentando juntar tudo, não só a sede de Maringá, mas fazer com que a Objective como um todo ela crescesse dentro desse mundo da ambidestria organizacional. Inclusive fui parar lá no Gartner fazendo, acho que foi 2015, eu fiz uma apresentação no Gartner também sobre apresentando os conceitos da ambidestria organizacional. E aí essas 600 mil horas que eu comentei foi basicamente a produção da empresa nesse período que eu estava com essa influência forte da ambidestria organizacional. Tem tanta história para contar que se deixar aqui, eu fico até o mês que vem, Marcelo. Não, exato. Acho que a gente poderia facilmente aqui conversar por uns 2 meses sem parar, porque tem muito assunto, né, tem muita coisa aqui, a história é muito vasta e muito rica, toda a tua evolução profissional, e também paralelo da evolução do Agile e toda essa coisa dentro do Brasil e pelo mundo afora, né, que você falou mais cedo aqui no nosso papo que essa coisa de programador que é o programador pizza, né, aquele cara que está trancado numa salinha programando, essa coisa é uma coisa que não. E você coloca a pizza por baixo da porta, é uma coisa que não funciona. Você tem todo um universo em torno disso de que você tão bem explicando aqui pra gente. E, Ramon, eu sei que, como eu disse, a gente pode conversar aqui por 5 meses, mas não dá tempo para isso. E você, eventualmente, você foi para os Estados Unidos, você está em Chicago agora, onde você está, se eu entendo bem, você é o head de desenvolvimento da Objective a nível internacional, correto? Correto, Marcelo. Então, a minha vinda para cá, ela aconteceu em 2017, mas eu comecei a tratar dela ali no final de 2016. Foi onde eu também me tornei um dos sócios da empresa. Então, isso é uma parte da minha carreira que eu tenho orgulho de falar que se você trabalhar duro e você levar a sério o suficiente, você consegue sair de uma posição que nem foi comigo, nem eu entrar bem por baixo, trabalhando part-time e fazer todo o caminho até se tornar sócio da empresa, tá? Mas aí nessa época de ali em 2016, o que que aconteceu com a Object? O Brasil estava em recessão, os problemas lá com Dilma, né, aquela recessão super pesada. E aí a diretoria da Object, obviamente, reagindo ao mercado e não querendo deixar todos os ovos numa cesta só, teve aquela definição de estratégia de, olha, a gente precisa expandir para o mercado, aproveitar inclusive a questão de câmbio, né, que estava favorável para fazer exportação de software na época, e a gente falou, olha, a gente precisa expandir, a gente precisa ir para fora. Foi quando, nessa época eu estava como diretor de operações, e a gente começou a discutir quais eram as possibilidades, obviamente a coisa mais natural do mundo é para assim, vamos começar a acionar o nosso networking pessoal,
vamos ver o que que a gente consegue alavancar de negócios, business, ou pelo menos aprender sobre o mercado, e aí a partir daí a gente começa a desenvolver alguma coisa. E aí foi assim, né, eu fiz algumas viagens daí com o João Paulo, que é o nosso CEO aqui para Chicago. Tem um motivo muito interessante, se não sei se vocês lembram, que há pouco eu falei do Igor Arouca, que é esse amigo que ele estava daí já trabalhando na empresa que veio a ser o nosso primeiro cliente nos Estados Unidos, cliente grande, a gente chegou a ter outros clientes menores, mas cliente realmente grande foram eles. E por conta de ele estar aqui próximo, ajudou bastante a gente a fazer algumas conexões, inclusive, né, apresentar ele para o chefe dele. E em paralelo a isso, a gente tinha contratado uma pessoa de comercial que conseguiu montar uma série de agendas para a gente aqui em Chicago. E essas agendas, algumas deram frutos, outras não, entendeu? Mas a principal, né, que deu fruto foi justamente a do Igor. E por conta disso, a gente começou a fazer alguns trabalhos bem pequenininhos para ele, só para a gente ir se conhecendo e ganhar familiaridade com a cultura americana, aprender a fazer projetos aqui, com o desafio da, né, barreira da língua, barreira de uma cultura diferente, tudo isso tinha que ser superado antes da gente começar, de fato, a acelerar. E foi o que aconteceu, né? Então, a gente começou pequenininho em 2016, e aí, ali por volta, no começo de 2017, a gente entendeu, bom, aqui a gente já tem informação suficiente para entender que temos um business, provável business nos Estados Unidos, e aí veio para mim de novo. Eu gosto de falar que eu sou a bucha de canhão do Jeff, ou spearhead, ponta de lança que vai na frente. E veio para mim esse top ir para Chicago para começar o business lá. E por se tratar de uma situação diferente da que eu estava acostumado, porque, vamos lá, né? Tipo, eu já tinha criado um time do zero, depois transformado outro time, depois evoluído ainda mais, aí como CEO, numa escala maior, aí como C-Level. E aí agora criar aí não só uma sede de uma empresa, mas criar um business inteiro com todos os desafios que está num país diferente, numa cultura diferente. Isso me encantou bastante, o desafio, e obviamente acabei aceitando. Tendo esse primeiro cliente grande, aí eu foi fazer o processo de me mudar para cá e foi o que aconteceu. Então, a gente começou a atender esse cliente remoto aqui, primeiro remotamente do Brasil, e a hora que a gente entendeu que tinha atração, eu me mudei para cá, e aí depois que eu me mudei para cá, o business nunca mais parou de crescer. Então, hoje, aqui, 5 anos depois, falo que assim, em termos de quantidade de horas de desenvolvimento entregue, aí a gente passou já por dezenas de projetos internacionais aqui, vários clientes, não posso falar nomes aqui, infelizmente, mas assim, vários clientes, dezenas de projetos, a gente entregou algo perto ali de quase 1 milhão de horas de desenvolvimento distribuídos nesses diferentes projetos. Não só desenvolvimento, mas também a gente ajudou do ponto de vista de processo, trazer a ambidestria organizacional, trazer a ideia do Sincera, que é o ferramental que, né, que formaliza esses processos para ajudar na entrega. Então, todo esse conjunto é o que eu venho trabalhando. Ainda estou no desafio, né, de estar aqui no mercado, que é o mercado mais competitivo do planeta. Então, aqui o negócio, o buraco é bem baixo. É difícil você ser uma empresa de serviços. Eu, né, pivotei para empresa de produtos, voltei para a empresa de serviços, sempre tentando achar, né, uma posição aqui que favorecesse. Mas eu acho que, de modo geral, quando eu falo de números da empresa aqui, hoje eu tenho, né, em média, 60 desenvolvedores trabalhando exclusivamente aqui para os Estados Unidos. Eu cheguei a ter, em alguns picos, né, ali perto de 90 desenvolvedores, entendeu? Então a gente criou basicamente uma máquina aqui de desenvolver para projetos internacionais. E agora, recentemente, desde o começo do ano, a gente começou a expandir também, não só para o mercado aqui dos Estados Unidos, mas alguma coisa aqui no Canadá, Toronto, que é perto de Chicago, coisas ali em Portugal, na Finlândia, entendeu? Então a gente está expandindo devagarinho e eu acho que os próximos anos aqui para nós agora, principalmente eu estou com aquele sentimento que a gente encontrou o nosso ponto, nosso espaço, e a gente está preparado agora para de fato começar a acelerar e começar a crescer. E quem sabe, né, esse é o meu objetivo, da gente crescer algumas vezes o tamanho que a gente está hoje da área internacional. É isso. Respondi, Marcelo, as suas questões? Perfeitamente, não tenho a menor dúvida que vai expandir muito e crescer muito nesses mercados e ver
algo bastante semelhante do que você explicou para a gente aqui, que já aconteceu no Brasil e mesmo aí nos Estados Unidos. Fantástico ver essa evolução toda. E por falar em evolução, Ramon, o que que você admira em tecnologia e IT em geral? Que não é o que você trabalha, não é o teu histórico, mas que você gostaria de, quem sabe um dia, ter a oportunidade de trabalhar com aquilo e por quê? Já que você perguntou, agora uma confissão. Assim, eu sou apaixonado por questões de física, partículas, entendeu? Física teórica, parte de astronomia, entendeu? Eu acho sensacional, assim, essa questão de você entender o que que é o universo, quais são as partículas fundamentais, o que que você faz com isso, entender o quântico, o macro, como que a coisa conversa entre elas. Eu acho que essa questão assim do universo mesmo como um todo seria assim o meu próximo passo, né? Eu diria que a hora que eu conseguir resolver a minha vida do ponto de vista profissional, com certeza assim da tecnologia, eu gostaria de eventualmente, sabe, aquela coisa do acelerador de partícula, escrever software para isso, entendeu? Começar a trabalhar nessa parte mais científica mesmo. Acho que aí você começar a trazer todo esse conhecimento que você tem, essa bagagem, como fazer essa coisa comercial, ou parte de processos, aí você junto com tecnologias, agora vou pegar tipo inteligência artificial, vou começar a combinar com essas coisas, seria para mim meu próximo passo, entendeu? É a parte que eu gostaria de fazer no futuro, sim. É sensacional, seria muito bacana de ver isso acontecer mesmo. E, Ramon, a gente já está aqui conversando há quase uma hora. Tem alguma pergunta que eu não fiz e que você gostaria que eu tivesse feito? Várias. Não, mas é mais assim, deixa para ficar contando historinha, tá? Mas eu acho que assim, tá de parabéns, Marcelo. Eu queria te falar, agradecer bastante. Acho que as perguntas que vocês fizeram, elas foram boas para conseguir dar uma ideia do que fazer. Mas tem uma coisa especial assim que eu acho que talvez seria dicas de que eu falaria para alguém que estivesse começando a carreira. Eu tenho alguns pontos assim que eu acho que eu gostaria de compartilhar, que é desenvolvimento de software. Na minha visão, ele é a indústria que se desenvolve sozinha, é a mais garantida de todas, na minha humilde opinião, porque se você está prosperando, o que que é só fazer software? Você está automatizando processos, basicamente. Você está desrompendo coisas, mas sempre é um tipo de automação. Então, quando você fala, olha, eu estou em crise, você precisa de desenvolvimento de software para te ajudar a desenvolver a crise, porque você tem uma questão de custos, né? Você consegue diminuir custos com isso. Se você está prosperando, você precisa do software porque você precisa inovar. Então, assim, é quase como comida, entendeu? Você vai precisar o tempo inteiro. Então, essa coisa de qual é a indústria, onde tem que estar, para mim, com certeza, eu não me arrependo. Eu não falei, na minha vida inteira eu nunca fiz outra coisa que não fosse software, eu não me arrependo nem um pouquinho. Dizer que isso é difícil, tem que entender que não é aquela coisa, como a gente já falou aqui, de você vai desenvolver software porque você não gosta de interagir com pessoas, não. Eu acho que software é ciência de pessoas também. É difícil, mas lembra assim, meu primeiro semestre foi um pesadelo. Eu tirei zero em quase tudo, não conseguia fazer as coisas, entendeu? Então, tem que superar essa parte, entendeu? Como eu falei, eu lembro até hoje daquele curso de verão que eu fiz, entendeu? Que foi onde mudou realmente toda a minha percepção, a minha vida, entendeu? Então, assim, é não desanimar, entender que isso é uma possibilidade, sempre vai ter demanda, que você não pode desanimar. Eu acho que trabalho duro, não vão achando também que desenvolver software é moleza, é um trabalho pesado, duro, mas é extremamente gratificante. Então, se você trabalhar direitinho, trabalhar focado, aquela coisa bem tradicional, mesmo, não pisa nas pessoas porque o mundo é um aquário. Lembre-se desse amigo que eu falei que foi e vem, entendeu? A gente tem contato até hoje, entendeu? Então, o mundo é pequeno demais, entendeu? A gente sempre vai estar esbarrando com as mesmas pessoas, os mesmos nomes, vocês vão ver eles recorrente. Então, faz teu trabalho direitinho, com afinco, com carinho, que as recompensas elas vão vir com certeza. Isso eu falo de boca cheia. Você faz aquilo que você ama, aquilo que você gosta direitinho, o resultado vem. Cedo ou tarde ele vai vir e eu tenho orgulho disso porque eu acho que tudo que eu passei, tudo que eu construí aqui é em cima de uma base sólida. O caminho foi esse, né? É focar naquilo que eu sempre gostei de fazer e trabalhando com seriedade, honestidade, e o resto foi consequência. Pensamento empírico. Excelentes recomendações aqui para todo mundo que está ouvindo a gente. E, Ramon,
Você tem dicas de livro, música ou filme? Não necessariamente agile ou tecnologia, qualquer coisa que você goste, que você queira. E não necessariamente só livro, música ou filme. Eu sei que você gosta de vinho, não sei, jogos, o que seja que você gostaria de recomendar aqui para nossa audiência. Aí ficou difícil, né? Porque assim, eu adoro filmes, entendeu? Então, assim, eu sou baita fã de ficção científica. Então, filmes como Interstellar, para mim, são sensacionais. 2001, Odisseia no Espaço, entendeu? Então, você tem vários filmes no meio, filmes mais alternativos, né? Como Donnie Darko, esse tipo de coisa, Coherence. Então, vão anotando aí. Tem um filme que eu acho sensacional, que é o cara explorando o lado filosófico. É um cara que tem 14 mil anos de idade, contando como é que foi a história do planeta, que se chama Man from Earth, um homem da Terra. Eu recomendo, eu acho demais o filme, entendeu? Livros, eu gosto de muitos livros técnicos. Então, eu li os livros de Kanban, livro de XP, Refactoring, Clean Code, esse tipo de coisa, eu li todos eles. Eu acho que, de modo geral, é isso. Eu sou um fanático, eu consumo muita ficção científica e muita coisa de física mesmo. É o que eu gosto de fazer. Então, qualquer coisa que pegar ali, eu acho que vale o conhecimento. Você já assistiu Foundation, que a Apple fez baseado nos livros do Isaac Asimov? Claro, se você tem dúvida, assisti na hora que lançou, ficou sensacional. Não, e tem outro que eu vou te falar, tem uma que eu assisti agora, Marcelo, já que a gente tá falando dessas coisas agora, For All Mankind, também da Apple TV, aquela história alternativa, e se os russos tivessem ganhado a corrida espacial, como seria? Tipo na mesma linha do The Man in the High Castle também, né? Que você conta história alternativa, né? Se o nazismo tivesse ganhado a Segunda Guerra, como seria? Mas esse For All Mankind, eu acho que também é uma outra série que está sensacional. E eu estou aguardando aqui, ansioso pela próxima temporada de Foundation. Eu acho que é demais, cara. Gostei muito. E tem Duna também, a gente não pode esquecer de Duna, tá? Inclusive, o mote da apresentação, né, o tema das apresentações, quando eu estava contando o esquema, os cases, nossa, sempre foi do Spice Must Flow de Duna, melhor novela de ficção escrita, de ficção científica que eu acho que tem. Então, eu recomendo demais os livros, são vários livros, né? Pode consumir o que vier de Duna, que é excelente, a tua cabeça explode. Dá pra gente ficar 5 semanas só falando sobre isso aqui, Ramon. Dá. Rapaz, realmente o For Mankind é sensacional. Ramon, você quer divulgar alguma informação para contato, site ou rede social, o que você quiser? É claro, você tem meu LinkedIn mesmo, Ramon Tramontini, pode me achar lá. Twitter, mas eu não uso, eu não sou um cara de redes sociais, eu não sou ativo, tá, gente? Isso é uma coisa que eu preciso trabalhar um pouco também, mas eu sou bem fraco com rede social. Mas tem o website da objectivegroup.com, vocês podem acessar, ou no Brasil tem objectivesolutions.com.br, também pode acessar lá. Meu e-mail, vou ficar feliz de conversar. Assim, eu sempre gosto de trocar ideias, trocar experiências. Vocês podem mandar para mim a ramon@objective.com.br ou ramon@objectivegroup.com também. Pode mandar o e-mail lá. E vou ficar feliz em falar, né? Meu Twitter é @ramontramontini, tudo junto. Quem quiser conversar, pode me chamar, pode conectar. Vou ficar feliz pra caramba de trocar experiência e é o que eu gosto de fazer também. Ramon, eu queria tirar um minuto aqui para te agradecer. Já é hoje uma terça-feira, à tarde aí que você tirou para conversar um pouquinho comigo. Eu te agradeço muito por compartilhar aqui essa experiência fantástica e uma parte do que o teu conhecimento que é enorme com a gente. E muito obrigado por esse tempo aí, Ken. Eu que agradeço, Marcelo, de coração, e assim, queria te parabenizar pelo trabalho que você está fazendo. Eu acho que é muito importante trazer instrução, trazer informação para quem está começando. Eu vou falar aqui de novo, é a indústria do futuro. Tecnologia é o futuro, entendeu? Então, é o mercado para quem tem que estar entrando. Então, por isso que, assim, parabéns de verdade, Marcelo, pela tua iniciativa, pelo que você está fazendo. Eu acho que isso tem um valor inestimável para quem está começando. E se isso puder aqui incentivar qualquer pessoa a entrar nessa área, cara, você já ganhou seu dia, já ganhou seu ano, entendeu? Se você influenciar uma única pessoa, cara, isso já não tem preço. Então, parabéns. E agradeço aí pela oportunidade de poder contribuir, cara. Obrigado, Ramon. Um abração, Ken. Tchau, tchau, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção e o nosso site é osprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.